Oi, pessoal, boa tarde. Bem-vindos, finalmente retorno das lives do Papo Glaucoma depois de alguns meses aí, até perdi a conta do tempo, gente. Acho que foram aí 2 ou 3 meses sem live. Muito feliz de estar de volta com vocês. Bem-vindo, pessoal que está chegando. Rose, Ana, Benedita, Camis. Boa tarde para todo mundo. Quem já era do pessoal antigo das lives, bem-vindos de volta. Quem é novo que está chegando por aqui, eu vou aproveitar para me apresentar. Meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata. Sou do Rio de Janeiro e sigo aqui na minha missão de combater a cegueira com informação. Eu fiquei um pouquinho afastada das lives, pessoal, porque eu estava com um problema na minha voz, precisei fazer um tratamento, mas agora estou firme e forte. Lila, obrigada. A Lila falou que eu tô bonita, então, gente, tomei vergonha na cara, resolvi botar uma maquiagem para fazer a live, porque tava meio depressivo o negócio, né? Vamos lá, pessoal. A live de hoje é um tema livre para aproveitar aí que a gente ficou bastante tempo sem ter live, vocês devem ter ficado com mais dúvidas acumuladas. Então, essa é uma live de perguntas e respostas e vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Oi, Fabiola! Então, enquanto vocês vão mandando as perguntas de vocês podem mandar pergunta ou no chat, ou então, o melhor jeito de mandar pergunta é nesse balãozinho que tá aparecendo aqui no cantinho do telefone de vocês, que tem uma interrogação. É o jeito mais fácil de eu encontrar a pergunta de vocês. Enquanto vocês vão mandando aí as primeiras perguntas para eu responder, eu vou contar um caso aqui do consultório de uma paciente que eu atendi há uns dias atrás, e que é uma história meio recorrente, é uma história que muitos pacientes me contam, então acho que vale a pena fazer o alerta para vocês aqui. Eu recebi um paciente e ele me contou que ele tem vários casos de glaucoma na família. Só que ele não sabia, ele não conhecia, ninguém tinha falado para ele que tinha glaucoma, então ele tinha vários casos e não sabia. E aí ele foi no oftalmologista fazer uma consulta de rotina e aí descobriu o glaucoma, e quando ele descobriu, conversando com a família, aí é que ele foi saber que ele tinha vários casos de glaucoma na família. Porque muita gente não conta, não faz esse alerta na família. Então, ele poderia ter descoberto muito antes o glaucoma dele se esses familiares que já sabiam que tinham glaucoma tivessem feito esse alerta. Ele poderia ter procurado o oftalmo dele antes e ter descoberto mais cedo a doença. Então, eu deixo esse alerta aqui para vocês. A maioria das pessoas que me assistem já tem um diagnóstico de glaucoma. Então avisem para os familiares de vocês, não tenham vergonha de falar, não. É uma doença, todo mundo tem os seus problemas e vida que segue. Então avisem os familiares de vocês que vocês têm glaucoma, que glaucoma é uma doença genética, principalmente genética, e que todo mundo que tem um caso de glaucoma na família tem que uma vez por ano ir ao oftalmologista fazer um exame de rotina. É assim que se descobre o glaucoma no começo, fazendo um exame de rotina. Agora eu sei também que tem muita gente que me acompanha e que não tem glaucoma, que na verdade me acompanham porque tem um pai, uma mãe, um tio, uma tia, e aí acabam acompanhando para poder ajudar esses familiares. Então saibam que vocês também estão em risco e tem que fazer exame anualmente. Aí o pessoal sempre me pergunta, mas com que idade que começa? Meu neto, criança, já precisa fazer? Sim, todo mundo deve anualmente fazer um exame oftalmológico. É muito raro criança ter glaucoma, mas a gente pode prevenir outros problemas, tá? Então a gente pode detectar uma miopia no começo, detectar uma alteração da retina, tá bom?
Pessoal que está chegando agora, Odete, Vera, boa tarde. Não se preocupem quem perdeu o comecinho, porque a partir de amanhã, às 10 horas da manhã, a gravação já tá lá no YouTube. Não fica gravado no Instagram, mas fica gravado no YouTube, então vocês podem assistir lá. Lucinéia tá me contando aqui que todas as pessoas da família já sabem. Maravilha, Lucinéia, parabéns por ter avisado todo mundo. Então, gente, tema livre nessa live. Vocês podem perguntar o que quiserem e mandem aqui no balãozinho. Bom, depois dessa introdução, vou começar aqui a responder as primeiras dúvidas de vocês. E Noblat está perguntando qual exame detecta a catarata. Ela tem 59 anos, faz uso do Timoptol para o controle da pressão intraocular. A catarata, ela não precisa de nenhum exame adicional para ser detectada, tá? Só a consulta de rotina, aquela avaliação oftalmológica básica, ela já é capaz de detectar a catarata. Então, toda vez que você vai no oftalmologista, o que é um exame oftalmológico básico? O mínimo que tem que ser feito toda vez. A gente faz uma vez por ano o exame de grau, para ver se o seu grau mudou, se sua visão tá boa. A gente faz também o exame dos olhos no microscópio, que a gente chama de biomicroscopia, que é quando você encosta o rosto naquele aparelho que vem à luz. Então, isso daí, aquele aparelhinho é um microscópio e a gente está examinando seu olho. Quando a gente examina, dá para ver ali a catarata. A catarata ela é visível para o olho do seu oftalmologista ali no microscópio, tá? Além disso, o exame básico inclui também a medida da pressão ocular, tem que ser feito todas as vezes, e o exame de fundo de olho, que é o exame da retina. Então, toda consulta oftalmológica inclui tudo isso, e isso já é suficiente para detectar a catarata. Uma vez que a gente detecte, a gente vai partir para outros exames que são para a gente saber se é só a catarata ou se tem algum outro problema junto. E também para a gente avaliar se já é a hora de operar essa catarata. Então a gente acaba fazendo exames mais detalhados da córnea, da retina, mas esses são mais buscando avaliar o melhor momento da cirurgia de catarata. Para dar o diagnóstico da catarata, só a consulta já é suficiente, não precisa de nenhum exame adicional. Vamos lá para a próxima dúvida. O Everton perguntou aqui se existem casos em que a gente receita 4 colírios para um paciente com glaucoma avançado na espera da cirurgia da TREC. Vamos lá, primeiro eu vou traduzir aqui, porque o Everton tô vendo que já estudou bastante e ele usou umas palavrinhas difíceis que talvez nem todo mundo aí tenha entendido, tá? Então, primeiro, TREC é o apelidinho da trabeculectomia, que é o nome da cirurgia clássica do glaucoma, a que a gente faz há mais tempo e uma das mais realizadas no mundo, que é uma cirurgia excelente para os casos de glaucoma avançado, certo? Moderado a avançado, glaucomas que não estejam muito bem controlados, a gente gosta de usar essa técnica que é a TREC. Tá? Um outro conceito subentendido aí na pergunta do Everton é o que a gente considera terapia máxima para o glaucoma. O que é isso? Vamos lá. Existem um monte de colírios diferentes para o glaucoma, mas apesar de serem vários colírios diferentes, eles se encaixam dentro de 4 classes de medicação. A gente tem mais de 15, 20 colírios para glaucoma, mas alguns são, na verdade, medicações muito semelhantes. Então, se a gente considerar em classes, ou seja, eu estou agrupando as medicações que são parecidas, a gente tem 4 classes de colírio para tratamento do glaucoma, tá? Só que a gente evita, no mesmo paciente, usar todas essas 4 classes. Por quê? Quanto mais medicação a gente vai colocando, é como se cada uma delas fosse fazendo menos efeito. Então, vamos supor, você está com uma pressão altíssima, 40. Aí eu coloco o primeiro colírio, ele faz muito efeito. Ele baixa sua pressão para 30, por exemplo. Então, baixou 10 ali de diferença.
Mas ainda tem que baixar mais, 30 ainda é alto. Aí a gente vai entrar com o segundo colírio. O segundo, ele não vai fazer tanto efeito quanto o primeiro. Então, ele vai chegar, de repente, nos 25. O terceiro vai fazer menos efeito do que o segundo. Então, de repente, vai chegar nos 22. O quarto vai fazer menos efeito ainda, tá? Então, em geral, a gente considera a terapia máxima 3, por quê? Porque a quarta medicação, ela vai reduzir muito pouco a sua pressão ocular. Vai reduzir alguma coisinha, às vezes até reduz. Então, usar 4 medicações é um pouco que tampar o sol com a peneira, é uma coisa que vai ajudar? Potencialmente sim, mas não é uma coisa sustentável no longo prazo. Agora, Everton, você perguntou numa pessoa que está se preparando para fazer uma cirurgia. É uma opção válida? Sim, porque não vai ser uma coisa duradoura. Já está se preparando para operar, a gente pode usar essa quarta medicação para dar uma ajudinha enquanto você está lá fazendo seu risco cirúrgico para poder operar sem tanta correria, tá? Mas no longo prazo não é legal usar tanta medicação, porque vai ter muito efeito colateral e o efeito de redução da pressão não vai ser tão bom assim, certo? Vamos lá para mais uma dúvida. A Camis mandou um agradecimento aqui. Ela me contou que tem glaucoma de ângulo fechado e só entendeu o que era quando conseguiu assistir os vídeos. Que legal, Camis, esse é o objetivo mesmo. Eu quero vocês todos entendendo tudo sobre a doença de vocês, porque o que eu sempre falo para os meus pacientes é que quando a gente tem uma doença crônica, assim, aquela doença que vai te acompanhar pela vida toda, a gente precisa ter uma parceria. Então, o relacionamento entre a oftalmologista e a paciente tem que ser um relacionamento de parceria e que tem que trabalhar junto, tá? Então, eu digo para os meus pacientes que a gente está no mesmo barco e todo mundo tem que remar. Se eu remar sozinha, não adianta. Então, vocês têm mesmo que estar informados sobre o tratamento de vocês e participarem ativamente das decisões de melhor tratamento, tá bom? Próxima dúvida. A Tá Palmeira perguntou se a escavação é um exame que ajuda a definir se o glaucoma é avançado ou não. Excelente pergunta, vamos lá. Como que a gente classifica o que é um glaucoma inicial, moderado ou avançado? Existem um monte de classificações diferentes. Não existe um consenso entre nós oftalmologistas de qual que é a melhor maneira de se classificar isso. Existem várias classificações diferentes que são baseadas nas alterações de campo visual. Existem também algumas classificações que são baseadas na alteração do OCT, mas não existe nenhuma classificação de estágio do glaucoma que seja baseado no tamanho da escavação. A escavação é a alteração mais clássica do nervo óptico causada pelo glaucoma. Quem está chegando novo aqui, está perdido, o glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico. E a manifestação mais comum disso é o aumento de escavação. Mas o tamanho da escavação não é parâmetro para estágio do glaucoma. Por quê? Se eu comparar duas pessoas, às vezes eu vejo no mesmo dia um paciente que tem uma escavação média e que já tem uma alteração de campo visual, ou seja, uma alteração de visão pelo glaucoma. E às vezes no mesmo dia eu vejo um outro paciente que tem uma escavação maior, mas com um campo visual normal, ou seja, o glaucoma daquele paciente ainda não tirou nada da visão periférica dele. Então, não é pelo tamanho da escavação que a gente classifica o estágio do glaucoma. A gente usa a escavação para acompanhamento, é um parâmetro muito importante, principalmente na avaliação da retinografia, que é a foto dessa escavação, mas não é um parâmetro para estágio de doença, certo?
Então, o estágio de doença a gente avalia ou pelo campo visual ou pelo OCT, dependendo de qual classificação a sua oftalmologista gosta mais, tá? Então, pode até acontecer de ter um pouquinho de discordância, de você ir em um e ele classificar como moderado, ir em outro e ele classificar como avançado, porque como a gente não tem um consenso disso, pode acontecer de você ir em 2 oftalmos que usem classificações diferentes, tá? Então não se assustem muito se acontecer isso. O Guigo já estava sabendo aí que a escavação não é parâmetro. Muito bem, pessoal. É assim mesmo, acompanhando os vídeos, vocês vão pescando cada vez mais informação. Daqui a pouco vocês estão entendendo muita coisa. Vamos lá para mais uma pergunta aqui. A Lila Boros me contou aqui. Ela descobriu que o olho seco dela se somava por excesso de lubrificante e passou a fazer exercício piscando. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Muito interessante esse comentário. Vamos lá. Primeiro, porque todo mundo que tem glaucoma vai em algum momento passar por uma situação de olho seco, tá? Porque vários dos tratamentos para o glaucoma, principalmente os colírios, eles têm como principal efeito colateral o ressecamento dos olhos. Então, todos os colírios para glaucoma, sem exceção, têm como efeito colateral o ressecamento dos olhos. E aí, o que a gente faz para compensar isso? A gente usa um colírio que é um colírio lubrificante, que também é popularmente conhecido como colírio de lágrima artificial. Então, já que o olho está ressecado, a gente compensa pingando uma lágrima artificial. Acontece que existem vários tipos diferentes desses colírios de lágrima artificial. Existem tipos diferentes de colírio em relação à composição daquela lágrima artificial e também em relação ao conservante contido naquela lágrima artificial. Então, a gente tem alguns lubrificantes que tem conservante para aquela medicação não estragar, para ele durar mais tempo, tá? Esses colírios que têm conservante, se eles forem usados em excesso, eles vão acabar piorando em vez de ajudar. Quando eu falo em excesso, eu falo a partir de 5 a 6 vezes por dia, se for um lubrificante com conservante. Então, você está pingando tantas gotas que você vai começar a ter efeito colateral do conservante. Então, quando você chega num estágio de ressecamento dos olhos, que você precise de uma quantidade tão grande assim de colírio, ou a gente tem que mudar por uma substância de lágrima melhor, ou a gente tem que trocar por um colírio sem conservante, que é o caso do Iabac, que o Guigo está perguntando. Tem vários lubrificantes que são sem conservante, vou citar só alguns exemplos, tá? Iabac, Viofta, Ilo, Luna, todos esses são sem conservantes e existem outros sem conservantes também. Só alguns exemplos para vocês tentarem já identificar. Quando a pessoa precisa pingar muitas vezes, a gente tem que usar um colírio, então, sem conservante. Senão você acha que está lubrificando e, na verdade, você está piorando de tanto conservante que você está pingando. Agora, para um olho seco mais leve, que você pingue lá 2, 3 vezes por dia o colírio, não tem muito problema, em geral, a gente usar um colírio que tenha conservante, certo? Próxima dúvida. Benezen acabou de perguntar aqui no chat. Ficou 2 noites sem pingar o Drenatan, esqueceu de pingar. Pode usar agora 2 vezes na noite e de manhã? Não adianta. Infelizmente não adianta. Não tem como recuperar a gota perdida. O que eu oriento para os meus pacientes em caso de esquecimento? Vamos supor, tinha que pingar às 7 da noite, você só lembrou de pingar às 11 da noite. Ok, pinga. É melhor do que não pingar.
tá? Agora, quando já passou muito tempo assim, você já tá chegando muito próximo da sua dose habitual, apesar de que de manhã e de noite, como você perguntou, ainda tem aí 12 horas de intervalo, então até dá para pingar assim. Agora, se já tá quase chegando na outra dose, não vai adiantar você pingar uma e aí logo 1, 2 horas depois pingar a outra, tá? Você só vai ter efeito colateral fazendo isso. Mas com esse intervalo de manhã para noite, Benezinha, até dá para pingar sim. Mas o ideal é que a gente atrase no máximo 1 horinha só a medicação, tá, pessoal? Porque senão você acaba tendo muito sobe e desce da sua pressão. Então, se você era para pingar de noite, só foi pingar de manhã, foram aí 10, 12 horas que você passou sem efeito da medicação e aí a pressão vai ficar sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E esse sobe e desce, essas oscilações de pressão, elas são muito prejudiciais para o glaucoma, tá? Então, muito cuidado com os esquecimentos, botem o despertador. Se mesmo com o despertador tá esquecendo muito, conversa com a sua oftalmo para de repente fazer um tratamento a laser em vez de fazer tratamento com colírio, porque o laser ele mantém a sua pressão mais estável, tá? E é um ótimo tratamento para pessoas que esquecem com frequência o colírio, certo? Gusta Santana tá perguntando aqui se tem algum colírio que não deixe os olhos vermelhos e seja utilizado só uma vez por dia. Lembra que eu falei que tem 4 classes de medicação? Eu falei isso já nessa live. Quem perdeu, vai amanhã no YouTube, 10 horas da manhã, para rever essa parte. Tem 4 classes de medicação que a gente usa. A que mais deixa os olhos vermelhos são as medicações da classe das prostaglandinas, que são uma das mais utilizadas. Por quê? Porque são as medicações mais potentes, elas são as que mais reduzem a pressão ocular, então são medicações que a gente usa muito e são medicações fáceis, porque só precisa pingar uma vez por dia. Mas as prostaglandinas, elas têm muitos efeitos colaterais estéticos. Elas dão olheira, elas deixam os olhos vermelhos, elas deixam o olho fundo, fica aquele olhinho encovado, sabe? Então, a estética desses colírios realmente não é muito legal, tá? Todas as outras medicações, tradicionalmente, são usadas 2 vezes por dia. E elas não deixam os olhos tão vermelho quanto as prostaglandinas. Pode deixar um pouquinho vermelho, porque acaba ressecando todas elas, mas não vai ficar tão vermelho que nem o da prostaglandina. Mas tem uma medicação especial, não chora ainda não, que tem um caso especial. O Timolol, que é outra medicação que é super utilizada para tratamento do glaucoma. O Timolol tradicional, ele é utilizado 2 vezes por dia. Mas existe uma formulação específica do Timolol, que é o Timoptol XE. No Brasil só tem esse, é o único, tá? Timoptol XE, cuidado, porque tem o Timoptol comum, que é de 12 em 12 horas, e tem o Timoptol XE, que ele é utilizado uma vez por dia só. Porque ele é o mesmo Timolol, só que ele tem uma formulação um pouco mais viscosa e a gota fica mais tempo no olho. Então, o Timoptol XE, ele é utilizado uma vez por dia só e ele não deixa o olho tão vermelho quanto as prostaglandinas, mas a redução de pressão ocular é um tiquinho menor. Então tem que ver se o seu glaucoma vai controlar com essa medicação. Controlou? Maravilha. Se não controlou, aí não tem jeito. Para usar uma vez por dia, só sobram as prostaglandinas. Ou então o que você pode fazer é o que eu sugeri agora há pouco, que é o tratamento com laser, que pode até te deixar sem precisar usar colírio nenhum, se for um glaucoma inicial, que usa poucas medicações. Muitas vezes a pessoa que faz o laser não precisa usar colírio, tá? Paulo, que bom te ver por aqui. Uma pena que eu não consegui te conhecer pessoalmente hoje, mas que bom te ver por aqui. Nossa hora vai chegar, Paulo, fique tranquilo.
Deixa eu achar a próxima dúvida aqui. Gente, eu tô vendo que vocês estão mandando muita pergunta e justo já que tinha tanto tempo que não tinha live, tá? Mas eu não vou conseguir responder a todo mundo aqui porque tem muita dúvida. Para quem eu não responder, amanhã tem caixinha de pergunta nos stories, se eu não esquecer, porque com essa mudança de dia da caixinha, acabou que semana passada eu esqueci, mas a caixinha agora vem aos sábados, então amanhã tem caixinha. E todo mês tem uma live dessas de dúvidas gerais, de perguntas e respostas, então vocês podem guardar para a próxima live. Dúvida da... Deixa eu ver aqui. Cami, já respondi uma sua. Vou procurar de outra pessoa aqui que eu ainda não respondi. Deixa eu ver. Já que não vai dar para eu responder a todo mundo, vou procurar outra dúvida aqui. Toda pessoa que tem glaucoma tem que fazer o exame de OCT? Sim, sim, sim. Não tem discussão disso. Todo mundo que tem glaucoma tem que fazer o exame de OCT. Essa é uma pergunta que eu recebo demais. Por quê? O OCT, ele é um exame que é relativamente novo. Então, relativamente novo, quando eu falo na medicina, é um exame que se tornou muito acessível e muito prático há coisa de 10, 15 anos atrás, tá? Então, isso pra gente é um exame relativamente novo. Então, a tecnologia do OCT melhorou muito nos últimos anos, mas alguns oftalmologistas ainda não se adequaram para utilizar ele como rotina para todos os pacientes. Tem pouco tempo que os planos de saúde começaram a cobrir o OCT, mais ou menos 2 a 3 anos. Pelo SUS, ainda é uma dificuldade muito grande de fazer o OCT. Mas isso não quer dizer que a gente deva desistir e não fazer o OCT, porque ele é um exame essencial. A Sociedade Brasileira de Glaucoma recomenda que todo mundo com glaucoma ou suspeita de glaucoma faça o OCT no mínimo 2 vezes por ano, então de 6 em 6 meses. Todas as sociedades internacionais de glaucoma concordam que tem que fazer OCT todos os anos, no mínimo 2 vezes. Todo mundo que tem glaucoma ou suspeita de glaucoma. Então, sim, todo mundo que tem glaucoma tem que fazer OCT 2 vezes por ano. Uma única possível exceção é o caso dos glaucomas muito avançados. O OCT, ele ajuda bem mais nos glaucomas iniciais e moderados do que nos glaucomas muito avançados. Então, nos glaucomas muito avançados, às vezes ele não ajuda tanto assim, ajuda mais o campo visual. Mas isso não quer dizer que a gente deva deixar ele completamente de lado. Muitas vezes a gente consegue tirar uma ou outra informação importante, mesmo nos casos avançados. Então, sim, todo mundo tem que fazer OCT, certo? Eu vou separar aqui, tá quase dando o nosso horário, pessoal. Para quem é novo e tá chegando a primeira vez, as lives costumam ter meia hora de duração quando eu não me empolgo aqui com vocês e passo do horário, porque senão acaba ficando muito longo, vocês ficam cansados e é sexta-feira, vocês querem curtir aí, então geralmente é meia hora de live, tá quase dando o nosso horário. Daqui a pouco minha cachorra vai começar a latir para avisar que tá na hora de acabar. Então, eu vou escolher mais uma perguntinha aqui para responder e aí a gente encerra, beleza, pessoal? E aí, quem eu não respondi, guarda ou para a caixinha de perguntas de amanhã ou então para a próxima live de perguntas e respostas. Gente, eu preciso comemorar aqui antes da última resposta, que tem 57 pessoas online aqui comigo nessa live. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu acho que esse foi o nosso recorde aí de todas as lives. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Caramba, eu falei 57, subiu para 63. Eu acho que a mágica é eu ficar contando, que vai aumentando. Então agora 63 pessoas aqui. E isso significa que tem muita gente se informando. E
Guga, meu primo que acabou de entrar aqui. Quem não tem glaucoma e que tá aqui só porque me conhece, porque é meu amigo, ajuda na prevenção e avisa para todo mundo que vocês conhecem que todo mundo tem que ir uma vez por ano na oftalmologista, porque glaucoma não dá sintoma e o único jeito de a gente descobrir no começo é fazendo um exame oftalmológico de rotina. Ana, Elane, Jocely, Herbert, Papel Love, muito obrigada, gente, pelo carinho de vocês. Vou caçar aqui, então, uma última pergunta. Gente, mandem rápido aí. Uma última pergunta para eu responder, para eu selecionar mais uma aqui pra gente encerrar. Vamos lá, chegou uma aqui. Melo, uma pessoa aqui da live disse que fez a track e o olho ficou para frente. Acontece? Bom, vamos lá, falar então um pouquinho da estética depois da cirurgia de track. A track é uma cirurgia que a gente mexe nessa partezinha aqui de cima do branco do olho, tá? O que que a gente faz? A gente cria uma bolinha ali naquela região, uma bolha mesmo de líquido. Tem paciente que às vezes mandam mensagem desesperada assim, doutora, apareceu uma bolha. Aí eu falo, que bom, é sinal de que a cirurgia tá funcionando. Então, só que essa bolha ela não é visível, tá, gente? Por quê? Porque a pálpebra tampa. Mas se você puxa assim, que nem eu tô fazendo, depois da track, aí dá um nervosinho, né? Fica feio o olho assim. Vocês vão ver quem já fez a track que tem uma bolinha ali na parte de cima do olho. Não aparece esteticamente porque a pálpebra tampa, mas tem uma coisinha ali elevada. Então, o que que essa elevação às vezes faz? Ela faz a tua pálpebra dar uma caidinha, tá? Quando a pessoa opera os dois olhos, geralmente é tranquilo. Por quê? Porque ficam os dois olhos um tiquinho caidinhos mais iguais e aí as pessoas não costumam reparar. Jocely tem duas bolhas bem lindas, que maravilha. Quando os dois olhos estão iguais, geralmente o efeito estético disso não é significativo. Agora, quem opera um olho só e o outro olho não precisa de operar, às vezes fica uma diferençazinha na pálpebra. Na maioria das pessoas, ela fecha um pouquinho, mas em algumas pessoas acontece o contrário, ela fica meio repuxadinha, tá? Então, não é que o olho vai para dentro ou vai para fora, é que essa mudança da pálpebra dá a impressão pra gente que o olho ou tá para dentro ou tá para fora, mas na verdade é só impressão. A diferença mesmo é a pálpebra mais abertinha ou mais fechadinha, tá? Se isso te incomoda muito, tem como fazer uma correçãozinha estética da pálpebra, sem exagero, tá? Mas tem como fazer uma cirurgia que a gente chama de blefaroplastia, que é uma cirurgia que dá uma levantadinha na pálpebra, que muita gente faz com a idade, né? Porque com a idade já tem esse efeito da pálpebra cair, e aí depois de operar, ela tende a cair um pouquinho mais ainda. Mas a maioria das pessoas não sente essa necessidade. Por quê? Porque a maioria das pessoas, quando precisa operar, geralmente precisa operar os dois olhos. Então acontece isso que eu falei com vocês, de os dois ficarem iguais e aí ninguém repara, tá? Ou então, isso é uma coisa temporária. A pessoa opera, fica lá 2, 3 meses com aquela pálpebra diferente e aí depois volta ao normal. Até a própria anestesia pode influenciar nisso por mais ou menos 6 meses. Então, a maioria das pessoas não tem muita queixa estética com a track, não, tá? Não deixem esse medo impedir vocês de operar se a cirurgia vai ser pro teu bem, porque são raros os casos em que a estética não fica legal depois da track, e se acontecer, quase sempre tem como corrigir com uma cirurgia estética, se for do seu desejo, tá? Doutor Paulo Felipe, muito obrigada pelo prestígio aí. Pessoal, nossa, eu tava com saudade dessas lives, viu? Por mais que tenha vídeo praticamente todo dia, não é a mesma coisa que a gente ter essa interação ao vivo. Tava com saudade de vocês. Muito obrigada para todo mundo que participou no ao vivo. Quem perdeu o começo, amanhã, 10 horas da manhã, tá lá no YouTube.
quem eu não respondi, amanhã caixinha de perguntas e espere que todo mês tem live de perguntas e respostas. Se você quiser sugerir algum tema para live, me manda mensagem no direct aqui do Instagram e até semana que vem com mais uma live. Beijos e pinguem seus colírios.